Quem criou a entropia e a sintropia? O absoluto ou Deus? Entre parênteses, demiurgo. Primeiro, nós devemos afirmar aqui que entropia e sintropia não são criados, são apenas resultados. Eu ainda dava um exemplo: um copo que recebeu temperatura baixa ou alta, com o passar do tempo, que tempo também é algo, ele vai se tornar na temperatura ambiente. Então, quer dizer, o ambiente é a lei régia. É a lei local. Se está quente e você tem gelo, o gelo vai se tornar de novo vapor. Se está frio, aquilo que era líquido ou gasoso pode se tornar gelo. É aquela velha história do pó ao pó. Acontece isso conosco, nesses níveis mais baixos, até não acontecer mais. Mas alguém, é responsável por isso? Se a energia se torna massa, e ela era energia, se tem um histórico, tem um passado, a massa obrigatoriamente um dia, pela passagem do tempo, ela vai se tornar de novo energia. Mas como isso acontece? O tempo existe? Claro que o tempo é relativo, como dizia nosso saudoso Einstein, porque o tempo ele só existe para quem o vê. Se você agora estiver numa cama de hospital ou numa antessala do mesmo, esperando por atendimento, o tempo ele para. O tempo também é entrópico, e ao mesmo tempo sintrópico. Ele tem uma organização de minutos, segundos, horas. Ele tem um decorrer, mas sempre volta para o mesmo ponto inicial. Para a gente não achar que tempo é uma coisa muito ridícula, compre um prego, de metal novo e deixe na intempérie. Você não o usou, você não pregou nada com ele, ele vai oxidar até o ponto de se desfazer. Esse é o tempo. O tempo é uma das leis que acompanha a entropia e a sintropia. O que seria entropia? Entropia é voltar para. Sintropia é organizar para um fim. Então, se entropia é o retorno, está retornando para alguma coisa, para o estágio inicial. Então, isso dá uma obviedade de que o inicial é o real. É a única coisa que existe. E a gente vê entropia entre nós, nas nossas famílias, nas nossas descendências, e isso que a gente chama de ancestralidade. Por que que uma criatura procria e acaba gerando outra? Tem uma parte filosófica que ninguém te explica. Por que bolas você vai querer ter um filho? Fora a questão do afetismo, você precisa amar alguém porque em você tem uma centelha divina. E amor é atração. O amor é uma contemplação. É algo criativo. Você tem que ter alguma coisa para amar. Como você também pode ter alguma coisa para odiar. Mas, se você perceber, você quando era jovem dava muito valor para a sua juventude, para a sua beleza, para a sua energia, sua aparência. E você percebe que você, de uma criança formosa, se torna, ao passar do tempo, um adulto complicado, até chegar num velho decrépito. O que te resta?
Antes, né, de culminar dos fatos, você idealiza a vontade de ter um segmento de você em que você continue. Você acredita que você continua no outro. E a sua beleza também, a sua juventude. Por isso que nos entristecemos quando os filhos crescem, porque vai acontecer tudo de novo. Eles vão ter que transferir a juventude deles, a sua vitalidade, a sua saúde para outro que vai ter que fazer com outro. Essa foi a falha da criação conhecida, porque a gente nem imagina como seria um autocriado. A própria entropia é autocriada. Ela é resultado. E a sintropia também. Então, nisso da gente transferir a nossa juventude para um outro ser, a partir da gente, é um auto-boicote, porque isso vai se repetir. E aquele vai ter esse anseio também. Então, se você fosse alguém verdadeiramente consciente, o que você pensaria disso, desse esquema? Tem alguma lógica? Se é que dá para se falar em lógica em termos de consciência? Você não consegue se sustentar, né, como você acredita que é, e você tem que transferir para outro que também não consegue manter. Isso se vê em toda a criação. A gente vê a diferença entre a ideia, como eu dizia num pequeno vídeo, num short, que o absoluto cria a ideia do florescer da vida, né? O inicializador, o start. Aí disso, né, Deus se desdobra também entropicamente, se organiza e se desorganiza, ou seja, uma hora é demônio, uma hora é Deus, e essa dicotomia não participa do absolutismo, daquilo que é o inominável. E esse Deus, esse resultado de um absoluto personificado, cria rosas que murcham, que secam, que morrem e caem ao chão, virando lenha. Então, qual é o sentido disso? Isso, o nome disso, é uma outra lei da matéria. Tão importante e essencial quanto a entropia e a sintropia. Organiza e desorganiza, ou organiza e desorganiza. Evolução é retornar essa repetição de entropia e sintropia, desordem e ordem. Ordem, cosmo ou caos, desordem. E isso dá a falsa, né, sensação ou a ilusão de que estamos, né, transferindo os nossos anseios, a nossa perpetualidade a um outro. Como também a gente transfere a nossa felicidade na figura do outro. Percebam que a gente sempre se acredita incompleto, por isso que a gente busca as pessoas, grupos de pessoas, relacionamentos, que sempre vai ser uma encrenca, porque ali está a outra metade da falha que somos. E corremos atrás disso, porque é só o que temos, é evolução. Elevação é uma coisa muito rara, é fugir dessa volta. É como se você conseguisse ver essa volta de fora. E como fazer isso? Não buscando mais mudar a nada. Porque evolução é querer mudar, mas a mudança ela volta para estaca zero. Esse é o erro do homem que é resultado de um erro criativo, de uma criação falha, em que você não consegue manter. Perceba que o Deus, esse Criador,
de todas as coisas visíveis, ou seja, das formas, esse Deus secundário, o erro dele é não conseguir fazer da obra dele algo perene. Nada se sustenta quando é criado por algo secundário. Isso se torna algo até demoníaco, um ritual satanizado. Porque essa obra falha vai exigir combustível. Pode ser sangue, pode ser suor, pode ser lágrimas. Qual é a moral disso? Se podemos falar em moral. Porque eu acho que não tem ética nenhuma em criar alguma coisa para vê-la ser destruída. Volto a dizer da briga de galos, só para ver os bichinhos morrer. E precisamos ainda nos alimentar de cadáveres, de carne. Nós sacrificamos a vida do outro, do ser inferior, só não somos ainda canibais, isso não está muito longe da realidade. De amanhã ou depois vai se saber, como aconteceu com os sobreviventes dos Andes, que foram praticamente obrigados a consumir carne humana. Aqueles que não sobreviveram ao desastre, os sobreviventes tiveram que experimentar da própria carne da sua espécie. E isso ainda acontece em algumas tribos, muito primitivas. Mas não estamos longe disso. Porque num universo onde só se visa sobrevivência a todo custo, porém sem permanência em nada, nós não hesitaríamos em ousar. Então quem somos nós? Nós que pensamos, que sentimos, que respiramos, vitalidade, e achamos que agimos com o corpo e que vamos deixar de agir quando não tiver. Se a gente entender essa energia, você perceberia que você tem versões de si mesmo que estão por aí sem a necessidade de nenhuma gota de combustível. Mas você prefere ficar aqui no resíduo, no mau cheiro das traças daquilo que passa. Paz e vivencial a todos.